Sejam todos bem-vindos e vamos a todos dar início à nossa audiência pública para tratar sobre as falésias da Praia do Tourinho. Pauta da primeira reunião da audiência pública de 2019 da Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Gostoso, a ser realizada no dia 9 de maio, às 18 horas. Assunto principal: discussão sobre a preservação das falésias da Praia do Tourinho, em São Miguel do Gostoso. Vamos dar início à formação da mesa de autoridades e convido agora o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o senhor Adeilton Bezerra da Silva. Convido agora a excelentíssima senhora vereadora Maria Josalete da Câmara Cruz. A excelentíssima senhora vereadora Micarla Catarina da Silva. O excelentíssimo senhor vereador José Maria Bezerra. O excelentíssimo senhor vereador José Evânio de Paula Menezes. O excelentíssimo senhor secretário municipal de Obras, Meio Ambiente e gestor da Orla de São Miguel do Gostoso, Fernando Castro de Lima. Convido agora os convidados da noite, o ilustríssimo senhor professor e doutor Venerando Eustáquio, professor titular do Departamento de Engenharia Civil da UFRN, coordenador do Laboratório de Geotecnologias Aplicadas e Modelagem Costeira e Oceânica do Centro Tecnológico de Engenharia. O ilustríssimo senhor João Correia Saraiva Júnior, professor pesquisador no IFRN e também geógrafo. Convido agora a ilustríssima senhora Marjorie Madruga, procuradora do Estado do Rio Grande do Norte, lotada na Procuradoria do Patrimônio e Defesa Ambiental, membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, membro do Grupo de Trabalho do Geoparque Seridó e ex-representante da Procuradoria-Geral do Estado no Conselho Estadual de Turismo e no Polo Costa das Dunas. Saúdo todos os presentes, aos integrantes da mesa, demais vereadores, autoridades presentes. Por favor, todos de pé para o hino nacional brasileiro.
Vamos dar início, onde vou fazer agora a leitura do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Requerimento 01/2009. Requerimento 01/2009, PSB/PR/PSD. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Gostoso, Estado do Rio Grande do Norte. Requeremos nos termos regimentais que seja convocada audiência pública sobre a preservação das falésias do Tourinho em São Miguel do Gostoso. Justificativa. Em decorrência das diversas ocorrências de agressões às falésias localizadas na Praia do Tourinho, em São Miguel do Gostoso, e considerando sua importância histórica e ambiental para o nosso município, considerando a atual importância turística da Praia do Tourinho para o município, tendo as falésias como um importante e atrativo ecoturístico, considerando ainda a fragilidade estrutural destas formações rochosas supracitadas, vimos requerer a convocação de uma audiência pública sobre a preservação das falésias do Tourinho em São Miguel do Gostoso, a fim de debater instrumentos legais e ações de proteção. Nestes termos, pedimos deferimento, São Miguel do Gostoso, 25 de fevereiro de 2019. Vereadores Adeilton Bezerra da Silva, Micarla Catarina da Silva e José Evânio de Paula Menezes. Edital, por favor, convidar o vereador Alberto Charles para compor a mesa de autoridades. Edital de convocação para audiência pública 01/2019. A Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Gostoso, por meio do seu presidente Adeilton Bezerra da Silva, convida a comunidade em geral para participar de audiência pública com o objetivo de discutir sobre a preservação das falésias da Praia do Tourinho, em São Miguel do Gostoso, a ser realizado no dia 9 de maio, a partir das 18 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Alto Mar, número 143, Centro, São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte. A audiência será aberta à sociedade e tem por objetivo promover a discussão acerca de temas relevantes à comunidade. No caso específico, para discutir a temática preservação das falésias da Praia do Tourinho, em São Miguel do Gostoso, visando um direcionamento para elucidar os problemas existentes nesta área, junto a especialistas, autoridades e a sociedade civil. Essa discussão se dará na forma de exposições, manifestações verbais e escritas por convidados e o público em geral. No dia da audiência pública, será distribuído material contendo os procedimentos que serão adotados na condição dos trabalhos a serem realizados. As inscrições para fazer uso da palavra deverão ser realizadas antes do início da audiência no próprio local. São Miguel do Gostoso, 22 de abril de 2019. E para darmos início à nossa discussão e apresentação, gostaria de convidar agora o professor e doutor Venerando Eustáquio, professor titular do Departamento de Engenharia Civil da UFRN. Eu acho que para você. Eu preciso ficar um pouco mais de frente ao material, porque assim eu. Uma boa tarde, uma boa noite, na verdade, a todos. Meu nome é Venerando Amaro, sou professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu coordeno um laboratório que trabalha com geotecnologia. São várias tecnologias que estão relacionadas ao reconhecimento das feições que temos em superfície terrestre, em qualquer local, em qualquer área do planeta,
e modelagem costeira e oceânica, ou seja, o nosso trabalho tem sido recentemente buscar informações a respeito de como acontece a interação entre os aspectos que nós temos no mar, as ondas, as correntes, as marés, os ventos e a interface que esses elementos têm com o nosso território, com as áreas, sobretudo a orla marítima, aquilo que nós conhecemos como orla marítima, onde temos as principais cidades aqui do estado do Rio Grande do Norte, sobretudo costeiras, né? Elas estão sob essa influência de forçantes e elementos que a gente então tenta estudar e acompanhar a sua evolução ao longo do tempo. O elemento que eu gostaria de trazer hoje é uma discussão sobre a erosão costeira e focando esse litoral, esse setor do litoral do estado do Rio Grande do Norte, que nós conhecemos como litoral setentrional, o litoral norte do estado. E nós vamos aqui fazer um passeio sobre alguns dos aspectos que nós temos descrito, utilizando algumas dessas ferramentas de geotecnologias, por exemplo, satélites, levantamentos que são feitos em campo com alguns aparelhos muito precisos, de cálculos muito precisos sobre medidas, né? E a gente vai tentar, então, aproveitar essas informações para trazer uma discussão a respeito da relevância de se preservar o setor, como é o caso da Praia de Torinho e a falésia na Praia de Torinho, que é o tema central dessa discussão aqui. Eu gostaria, então, de pedir que avançasse. Nós temos todo o estado do Rio Grande do Norte, ele tem esses municípios costeiros que têm, então, problemas que nós temos detectado ao longo do tempo. E um dos problemas mais graves que tem sido noticiado ao longo do tempo, como catastrófico, é o problema da erosão costeira. E aqui eu só destaquei os estados do litoral setentrional para chamar um pouco a atenção dos senhores, gestores, formadores de opinião, os cidadãos da cidade, sobre a relevância que existe em nós entendermos o nosso litoral não só como o litoral que está de frente à nossa casa ou à nossa cidade, mas pensarmos o litoral de uma forma um pouco mais ampla. Eu fiz aqui uma restrição, porque na verdade, quando nós pensamos no litoral do estado do Rio Grande do Norte, eu deveria estar trazendo aqui, desde o início aqui do nosso litoral, na última cidade, Barra do Cunhaú, aquela região Baía Formosa, e trazer, passando por todos os outros municípios, até chegar ao nosso município de interesse aqui, São Miguel do Gostoso. Porque, na verdade, todas as ações que acontecem, essa interação entre o mar, entre o clima e o terreno emerso, as áreas, as praias, que acontecem aqui, eles vão influenciar a nossa vida aqui. E isso é o que nós já sabemos da ciência, a ciência já tem demonstrado isso. Mas eu não quis ser tão extenso assim, eu trouxe somente alguns dos nossos vizinhos aqui da região de São Miguel do Gostoso e vou fazer um passeio por algumas dessas áreas que envolve aqui um pedacinho antes aqui propriamente dito da cidade de São Miguel do Gostoso, indo em direção à Pedra Preta. E tecer algumas considerações sobre a relevância de que qualquer interação que nós tenhamos, qualquer ação que nós façamos aqui num determinado pequeno trecho do nosso litoral, ele é fundamentalmente algo que vai interferir na vida do nosso vizinho. E qualquer ação do nosso vizinho, no caso, qualquer um desses municípios costeiros do estado do Rio Grande do Norte, quando eles atuam lá, eles vão interferir na nossa vida. E esse assunto que eu quero trazer como interferência é o processo erosivo. Como é que se dá e como é que isso acontece? Então, o estado do Rio Grande do Norte, com seus municípios costeiros, nós já identificamos onde nós estamos. Nós temos alguns vizinhos e eles também vão fazer parte da nossa discussão aqui. Por favor. Quando eu penso na costa do Rio Grande do Norte, eu tenho que pensar então nessas forças, né, que nós aqui estamos muito habituados. Se existirem pescadores aqui, eles são mais ainda responsáveis pelas informações do que eu. As marés, as ondas, né, os ventos que formam essas ondas, não é isso? As correntes, todos esses elementos, eles passam pelo nosso litoral fazendo uma grande revolução. Eles passam aqui, e aqui eu vou trazer para vocês só um pouquinho de informações, para vocês verem as principais orientações que são relevantes para que nós pensemos. Então vejam só, aqui em vermelho, né, eu tenho as ondas. As ondas têm uma incidência nessa costa
muito de leste, muito de nordeste, e ela chega até o litoral, batendo nas falésias, batendo nas praias com essa orientação e com uma intensidade, com uma força capaz de desmoronar alguns pedaços de pedra, até bastante resistentes, transformar as nossas praias. Em alguns momentos a gente encontra a praia com mais areia, em outros momentos a praia com menos areia, e são as ondas e as correntes responsáveis por essa ação. Aqui então as ondas e as correntes de principal orientação que nós temos com a ação da onda e a orientação dessa costa. E aí nós temos então as correntes longitudinais. Qual a importância dessas correntes? Essas correntes são responsáveis por transportar o material que a gente consegue ver saindo das falésias, saindo das praias e se deslocando ao longo do nosso litoral. Então, se nós pensarmos na ocupação, se nós pensarmos na utilização de qualquer área que esteja sob a influência dessas forçantes, ventos, correntes e marés e ondas, nós temos que pensar principalmente como é que elas se comportam, de onde elas tiram o material e para onde elas levam, de onde elas estão tirando areia e para onde elas estão levando essa areia. Então é por isso que eu fiz muito questão de trazer para vocês essa informação, para que a gente entenda que o que nós temos é um grande conjunto de energia, de forçantes, que ela não identifica município, ela não identifica o limite da casa de ninguém, o município de ninguém, ela passa ao longo de todo o litoral e ela atua ao longo de todo o tempo. Uma outra coisa importante é que nós temos sempre uma visão de que o nosso litoral, e ele é conhecido internacionalmente por isso, é um litoral rico de beleza. Nós temos dunas maravilhosas ali num vizinho nosso, que é a região aqui das Dunas do Rosário, né? Nós temos praias magníficas, né? Desde a praia lá do sul aqui, de Bahia Formosa, passando aqui por Touros, passando por todas as magníficas praias e chegando na magnífica praia de Tourinhos. São praias maravilhosas e são conhecidas internacionalmente pela sua beleza. E todos nós queremos também, além de fazer uso recreativo dessas praias, a gente também quer que o município faça uso dela, retirando, né, dessa recreação o sustento, né, para que ela inclusive seja de algum modo, né, cuidada, né? E daí vem o interesse em explorar turisticamente cada um desses setores. Mas explorarmos quando nós temos problemas, né, que nós precisamos ficar atentos a ele, como é o caso da erosão, isso é fundamental. Daqui a pouco a gente pode acabar não tendo mais o que explorar, uma vez que a erosão, vou mostrar para vocês, ela tem atuado intensamente nas últimas décadas, eu diria. Tá certo? Então vamos avançar um pouquinho mais e aí nós vamos perceber qual é o quadro da erosão costeira no estado do Rio Grande do Norte. Se eu penso, né, em focar em Tourinhos, eu também gostaria que vocês fizessem um passeio comigo ao longo de toda a costa do Rio Grande do Norte. Obviamente eu limitei, né, a nossa costa aos nossos vizinhos mais próximos. Então vamos conhecer aqui, vocês provavelmente conhecem todos, algumas das cidades costeiras do litoral norte do estado. Guamaré, Macau, né? São cidades conhecidas. E eu gostaria de mostrar a vocês a situação em que a erosão já tem colocado os nossos conterrâneos aqui no estado. Vejam algumas cidades, por exemplo, Grossos, Areia Branca, são cidades que já estão numa situação muito preocupante de alcance do nível do mar. Se nós pensarmos na onda que bate, na maré que bate, nós temos já uma situação bastante complexa, já causando danos sérios a essas comunidades. Inundações, além do processo de retirada de algumas estradas que ocupam essas áreas, algumas casas que já estão sendo varridas da orla, né? E alguns elementos importantes do nosso ecossistema que também estão sofrendo. Todos conhecem a importância dos manguezais, todos conhecem a importância daquelas áreas onde a gente tem uma vegetação que protege a nossa costa contra as ondas e as intempéries, que também estão sofrendo, obrigando que essas comunidades comecem a pensar em soluções como esse caso aqui. Tem que enrocar, tem que botar pedra, tem que botar concreto para alcançar um limite mínimo de proteção contra a ação do mar, não é isso?
todos já estão começando a perceber. No nosso caso aqui, a gente já não enfrenta diretamente essa situação. Mas será que esse quadro, que já se instalou em algumas comunidades muito próximas de nós, ele não estaria mais próximo de nós agora, atualmente? É isso que eu gostaria de mostrar a vocês. Por favor, avance. Como é a situação na Praia de Tourinhos? Eu gostaria que vocês entendessem a Praia de Tourinhos. Ela tem uma forma bastante interessante, né? Ela e outras praias aqui muito próximas de nós. Ela tem uma forma muito interessante que hoje, na ciência, a gente chama assim, forma em anzol, né? Forma em zeta. Existe uma letra grega que tem uma forma parecida com essa, que a gente chama de forma em zeta. E aí, se vocês olharem, aquilo que nós estamos discutindo como sendo as falésias de Tourinhos, elas ocupam essa região. E elas estão numa situação bastante complexa, porque logo depois dela, o que eu tenho? Um gancho, né? Eu tenho aqui a ponta do anzol, um gancho, onde eu tenho as areias maravilhosamente brancas e belíssimas, que a gente quer aproveitar ao longo de todo o ano, mas a gente sabe que não dá para aproveitar ao longo do ano todo. Por quê? Porque o mar atua e em determinadas épocas ele tira areia, em outras épocas ele coloca areia. E de onde será que sai a areia que ele coloca ali? Ela vem caminhando através daquelas correntes que eu mostrei para vocês, né, ao longo desse litoral inteiro. Essa imagem é uma imagem de satélite, se todos conseguirem ver, aqui ó, tem uma corzinha mais amarronzada, isso aqui é a areia sendo transportada ao longo de toda a costa. Quando a areia ela encosta no litoral, ela se deposita. A onda vem, tira aquela areia, puxa lá para frente, mais um pouquinho e vai se depositando. A gente vai ver isso. Qual é a situação desse litoral? Uma coisa que eu quero que vocês percebam, também todos, nós já ocupamos bastante esse litoral, não é? Nós temos aqui o interesse de nos aproximarmos o máximo possível. Nós estamos vendo estradas aqui, ó, ultrapassando alguns limites de duna e avançando para aproximarmos das praias, e tudo isso é o que nós temos visto. Outra coisa, a gente tem interesse em fazer ocupação desse setor. Mas e a erosão? Será que ela vai deixar? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar com todos. Avance, por favor. Praia de Tourinhos, ela tem uma aparência muito igual a várias outras praias do estado do Rio Grande do Norte. Aí eu vou trazer aqui um exemplo, que é a praia de Ponta Negra, que vocês conhecem, Morro do Careca, uma praia famosa do estado, né? Aqui uma região que é a Barreira do Inferno, e eu quero mostrar para vocês aonde está a Barreira do Inferno em relação a Ponta Negra. Ó, Ponta Negra está aqui, Barreira do Inferno está aqui, eu tenho uma praia, eu tenho uma ponta, muito parecido com essa que nós temos, que é a praia de Tourinhos, e aí vem o gancho, né, que vai formar a praia de Ponta Negra aqui assim, não é isso? Todo mundo consegue perceber que são semelhantes? Vamos mais um pouco. O que acontece lá? Eu retiro o material dessas praias, através dos ventos formando as ondas batem na praia, retiram a areia é devolvida para o mar, fica o mar escurinho, como a gente viu aqui, com aquela cor meio amarronada, o mar deposita a areia aqui, a areia volta para o mar depois de uma próxima onda, deposita, volta, e a areia vai passeando pelo litoral, indo em direção a uma outra praia. Ou seja, a areia que nós temos na nossa praia, ela não fica eternamente lá, porque ela gosta daquele ambiente. Ela vai passear, porque o mar vai fazer, e essas forçantes vão fazer com que essa areia passeie mesmo pelo litoral. E aí o que acontece? Nós temos que nos lembrar que uma praia depende de outra. Se eu altero uma praia, a próxima vai ter um problema sério. Se eu reduzo a quantidade de areia que eu vou colocar nesse sistema, a próxima praia vai sofrer um processo erosivo. Se o meu vizinho em Touros for lá e bloquear a passagem da areia, a nossa praia aqui no estado, no município, vai ficar sem areia. Então, nós temos que pensar numa solução que não pode ser vista apenas para o meu espaço físico. Eu tenho que pensar numa solução conversando com os meus vizinhos. Qualquer decisão que o vizinho vá tomar a respeito da minha costa, da minha orla marítima, ele tem que ser uma discussão pautada naquilo que ele também vai provocar de alterações na minha vida aqui no nosso contexto da praia. Então eu queria deixar essa palavra, uma praia diferente da outra. Por favor, avance. Aqui eu vou trazer então, já sabendo que uma praia depende da outra, eu tenho que a praia de Tourinhos, um pouquinho antes dela, eu tenho uma outra praia muito famosa, né? A Ponta de Santo Cristo. E se a gente observar a Ponta de Santo Cristo, o que vocês acham? Não parece um pouquinho com Tourinhos? É muito semelhante, né? O que acontece ali?
A gente resolveu estudar isso de uns anos para cá, porque essa é uma praia que está diretamente ligada à comunidade de Gostoso. E aí o que acontece? O que a gente começou a observar através dessas tecnologias, que é uma das ferramentas que a gente faz uso? Se vocês observarem, eu subdividi aqui a praia. Eu nunca posso olhar uma praia só na sua ponta, eu tenho que olhar um pouco antes e um pouco depois dela, exatamente por causa dessas modificações da areia, certo? E aí o que a gente vai ver agora? Vamos lá, por favor, avance. Eu tenho uma erosão muito bem definida e constatada nos últimos quase 50 anos nessa praia. Se vocês olharem, o nosso trabalho começou em 1968 e veio terminar em 2016, e o que nós observamos? Que a ponta de Santo Cristo houve uma alteração vertiginosa, brutal nessa praia. E vocês que são habitantes da região devem ter percebido isso muito melhor do que eu. O que aconteceu? Se vocês acompanharem, cada uma dessas imagens, elas trazem para mim uma forma. Essa forma, ó, é de cada ano, ó, de 68, de 84, de 89, de 98, até chegar em 2016. O que a gente notou? Que a ponta mudou. E o que nós tivemos? Um processo de erosão instalado. A areia saiu dali e foi para algum lugar. Ela deve ter ido para algum lugar. E provavelmente, que direção que ela seguiu? A direção que a gente sabe que as correntes iam carregando ela, que é para a praia seguinte. O que nós vamos ver isso aqui agora? A gente vai medir essa quantidade de areia. Vocês vão ter mais ou menos uma ideia de quanto é que ao longo desses anos a gente movimentou de areia. Por favor, mais uma imagem. Se eu for olhar aqui em termos de área, 500 mil metros quadrados de área foram alterados nesses últimos 50 anos. Só nesse setor. É um volume muito elevado de material. Eu não calculei volume, como é o esse é um primeiro trabalho. Se vocês observarem, a praia estava aqui. Isso é uma coisa que a gente diz também. Aqueles arrecifes, né, eles protegem a nossa praia, ó. Por isso que tem essa ponta. Antes do mar chegar e bater aqui, ele bate primeiro aqui. Ele tenta diminuir a sua energia para não carregar a areia naquela direção. Mas o que está acontecendo? O nível do mar tem subido. Ele já não consegue mais, esses arrecifes que estão dentro d'água, já não conseguem mais conter essa energia toda da onda. Então eles conseguem, o mar consegue ultrapassar esses arrecifes e chega na falésia, e destrói a falésia, e movimenta a areia na praia. E isso é uma das coisas que eu gostaria que vocês percebessem. Nós estamos em processo de perda de área, ou seja, é um processo erosivo instalado numa praia antes de Torinhos, que é aqui, essa praia na nossa frente. Por favor, avance. Quando eu vejo o resultado disso, em termos do que é que eu tirei de areia vermelho, o que eu depositei de areia, olha o que aconteceu. Toda a areia que saiu dessa região aqui, Monte Alegre, Ponta de Santo Cristo, é um valor que chega a ser 4 metros de avanço do mar em direção ao continente por ano em alguns setores. É muito. Isso a gente considera um alto grau de erosão. E essa areia retirada, ela veio parar onde? Veio parar na praia de São Miguel do Gostoso, enlarguecendo a praia. Correto? O que aconteceu quando a praia enlarguece? A gente tem um trecho enorme de praia. É legal ter uma praia bacana, a gente não tem processo erosivo. A praia tem uma função que é proteger da gente da onda. Então aquelas casas que estão ali na praia, aquelas áreas urbanizadas, elas ficam protegidas, porque eu tenho um grande volume de areia lá na frente. Mas para a gente chegar até o mar, a gente tem que atravessar toda essa areia no calor do sol quente, não é isso? Então praias muito largas também não são interessantes para o turista, porque ele não quer ultrapassar aquilo ali correndo de chinelo, descalço, ele nem consegue. Então a gente tem um problema aqui que nós precisamos resolver. O nosso interesse de exploração socioeconômica, o nosso interesse de proteção da praia, ele tem que ser muito equilibrado com todos esses fatores. Eu gostaria de mostrar para vocês mais algumas coisas, vamos lá para frente. Aqui o volume final, e olha só o que a gente teve de perda de material. Casas foram perdidas, terrenos foram perdidos,